Não tenho nem roupa para estar aqui ao lado de Diego Amorim. Olha só, que dupla aí, hein? Juntinhos hoje, hein? Diego Amorim. Você aqui, pois hein, é, Ana? Ana. Corre pra cá. Eu tô recebendo convite, hein? A hora que eu for, hein? É isso. Diego Amorim chegando aqui com a gente, Conexão Brasília. Eu não vou dar bom dia, porque nós já nos demos bom dia, Diego Amorim. Mauro, bem-vindo à Nova Brasil Brasília. Vou pedir até para o Davi Rodrigues colocar para quem está nos acompanhando com imagens, cenas agora ao vivo de Brasília. Aí, ó, tá na tela. Aí, o dia tá bonito. Dia bonito. Ontem o Mauro chegou em meio à chuva aqui em Brasília, mas agora o céu tá lindo. Essa é a região aqui do setor hoteleiro sul e também mais ao fundo do setor hoteleiro norte, o céu de Brasília, que é o nosso mar. Mauro, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a agenda do Congresso Nacional. Os parlamentares ali, capitaneados pelo Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado, estão deixando para a última hora, como de costume, as votações de projetos muito importantes para o governo federal. Até a nossa colega jornalista no Estadão, Adriana Fernandes, escreve um texto sobre isso na edição de hoje do jornal, e um trechinho desse texto ela diz o seguinte: faltando um mês para o início do recesso, a realidade é que o Congresso está espremendo o governo ao deixar as votações mais importantes para o último dia e os nervos estão à flor da pele. Muita coisa que o governo esperava que o Congresso fosse votar nesta semana já acabou ficando para a semana que vem. A gente tem aqui em Brasília, na semana que vem, um feriado local de Dia do Evangélico. Isso pode também interferir ali no funcionamento do parlamento. Então, o governo está aí ansioso para ver o que vai conseguir aprovar nesta reta final desse primeiro ano do governo, sobretudo em relação à pauta econômica, para tentar garantir o máximo de arrecadação e tentar chegar lá o tal do déficit zero, da meta zero, que gerou aquele atrito recente entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o próprio presidente Lula. Ontem foi um dia de muitas votações aqui em Brasília. No Senado Federal, como nós noticiamos agora há pouco para você, nosso ouvinte da Nova Brasil, tivemos a aprovação da PEC que trata dessas questões do Supremo Tribunal Federal. Foi dado um jeitinho ali no Senado para que essa votação acontecesse em 2 turnos, ou seja, 2 votações, uma seguida da outra, sobre o mesmo tema, num mesmo dia. E agora essa PEC segue para a Câmara dos Deputados. Ainda há um longo caminho em relação a esse assunto lá na Câmara. Sobre esse assunto da PEC do STF, Mauro, Ana, ouvintes, o que mais chamou a atenção no dia de ontem foi o voto do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, que é líder do governo Lula no Senado Federal e que votou a favor dessa PEC, contrariando a orientação do próprio líder do PT, o senador Fabiano Contarato, que orientou o voto contra. Para o Partido dos Trabalhadores, essa PEC interfere no funcionamento do judiciário, é perigosa, mas o Jacques Wagner votou a favor da PEC e disse o seguinte: o governo entende que essa é uma matéria entre o legislativo e judiciário e o governo não vai firmar posição. Agora não falo como líder do governo, foi o que disse Jacques Wagner a dar esse voto surpreendente a favor dessa PEC. Ainda no Senado Federal, mas não no plenário, na Comissão de Assuntos Econômicos, a chamada CAI, ontem os senadores também aprovaram 2 questões muito importantes, Mauro. 2 projetos que tratam da taxação, uma de fundos offshore e fundos exclusivos dos chamados super ricos, e outro um projeto de lei que taxa as empresas de apostas online, esportivas ou não. São 2 projetos que o governo está torcendo muito para que isso avance no parlamento ainda neste ano. Só para o nosso ouvinte ter ideia, se passar esse projeto da taxação de fundos de offshore, o governo está esperando algo em torno de 20 bilhões de reais de arrecadação para os cofres públicos entre 2024 e 2026. Lá na Câmara, nós tivemos ontem a aprovação de um projeto que prorroga até o fim de 2028 incentivos fiscais para empresas nas áreas de atuação da Sudene e Sudan, que são a Superintendência do Nordeste e também da Amazônia. Esse projeto já passou no Senado, ontem passou na Câmara e agora segue para a sanção presidencial. A única mudança que foi feita na Câmara foi que tiraram o Centro-Oeste
dessa jogada, mas há aí então a prorrogação desses incentivos fiscais, o que também gera um alerta no governo. Ontem, inclusive, tivemos uma declaração muito forte, Mauro, do secretário especial da Receita Federal, o Robson Barreirinhas, que disse que o Estado brasileiro está perdendo o controle em relação à sua arrecadação por conta desse tipo de situação, por conta de regimes especiais e benefícios fiscais. Ainda em relação a esse assunto, um ponto que preocupa muito o governo e que gerou uma queda de braço nesta semana lá com o Congresso Nacional, e essa história ainda vai se desenrolar, foi essa decisão que nós também acabamos de noticiar para o nosso ouvinte, do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, meio que exigindo ali que para os trabalhadores atuarem nos fins de semana, no feriado, isso teria que ter uma autorização prévia por meio de convenção coletiva com sindicatos, e o Congresso não entendeu isso, porque já que o governo está querendo aumentar a arrecadação, você acaba dificultando ali o trabalho aos fins de semana, aos feriados, o que pode prejudicar essa arrecadação. Então, como um troco, o Congresso aprovou na noite de terça-feira, às 10 horas da noite, um projeto que meio que recupera uma proposta do Paulo Guedes, que foi ministro da Economia do Jair Bolsonaro, aquele projeto que foi conhecido como Carteira Verde e Amarela, e que flexibiliza regras para a contratação de jovens entre 18 e 29 anos e de pessoas com mais de 50 anos. Ou seja, foi uma resposta do Congresso ao governo federal em relação a isso. E, além de toda essa história da desoneração da folha, nós também já avisamos aqui ao nosso ouvinte da Nova Brasil FM, se houver algum veto do presidente Lula em relação a essa prorrogação da desoneração da folha, o Congresso já está pronto para derrubar esse veto. E nesta quinta-feira, para concluir, Mauro, o Congresso tem sessão do Congresso, que é com deputados e senadores juntos, e está na pauta uma lista de 34 vetos presidenciais, incluindo o que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, outro assunto também de muito interesse do Executivo. Ou seja, é aquela vertigem de fim de ano no Congresso. Agora, a situação, Diego, é que o governo está sem dinheiro, né? A gente informou agora há pouquinho, o governo aumentando aí uma previsão de rombo nas contas públicas para esse ano para 177 bilhões de reais. Então imagina que num ano, no seu orçamento, você tem aí esse rombo de 177 bilhões, e aí você promete para todo mundo, fala assim, não, mas no ano que vem eu vou me comportar e não vou ter mais déficit. Então você vai ter que saber o que fazer para cobrir 177 bi no ano que vem, né? Eu vou ter que cortar a despesa, eu vou ter que aumentar a receita, ou ambos. E essas pautas que estão no Congresso, muitas delas dizem justamente em relação a isso, né? Algumas para aumentar as receitas do governo, mas tem também um lado que tem lado que aumenta a despesa também. Então aí é que está a queda de braço, né, Diego? É isso, Mauro. E só para o nosso ouvinte se recordar, até pouco tempo atrás, quando a gente estava falando de pauta econômica aqui em Brasília e o governo estava se envolvendo na pauta econômica, o assunto principal e praticamente pauta única era a questão dos juros. Era a cobrança para que o Banco Central reduzisse a taxa básica de juros da economia, a Selic, aqueles ataques que foram feitos, críticas ao Roberto Campos Neto, presidente da autoridade monetária. Os juros começaram a cair, como era de se esperar, estão caindo aí a cada reunião do Comitê de Política Monetária. Mas o que a gente percebe agora, Mauro, é que esse não era o assunto principal. Talvez até essa questão dos juros era uma cortina de fumaça para algo muito mais grave, mais sério, que nós estamos vendo, que envolve as contas públicas e a questão da arrecadação. E é muito ruim essa discussão chegar nesse nível, e aqui é muito ruim para o Lula, seria muito ruim para qualquer presidente, chegar ao final do primeiro ano de governo com essa faca no pescoço em relação às contas públicas, Mauro. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, conseguiu ganhar pelo menos a guerra da retórica ali, mantendo que no ano que vem a meta é o déficit zero, ou seja, não vai ter mais esse rombo, né? O que arrecadar vai ser aquilo que vai gastar e nem um centavo a mais. Agora, tendo um rombo de 177 bi nesse ano para conseguir um déficit zero no ano que vem, é difícil de acreditar. Eu digo que é ruim porque a tendência é que no primeiro ano de governo você gaste até menos do que nos próximos, né?
o governo vai avançando, você vai gastando mais, né? Então, muita coisa foi feita aí, muitos incentivos fiscais, como o próprio secretário da Receita fez esse alerta duro ontem, e aí também não é uma responsabilidade somente do Executivo, né? A gente também está falando do Congresso Nacional, que vai ali prorrogando benefícios, prorrogando incentivos para agradar setores, para agradar as suas bases, e no final das contas, quem vai pagar essa conta a gente já sabe, Mauro, geralmente é a gente com aumento de imposto. Está querendo aumentar a verba de fundo eleitoral para o ano que vem também, tem essa discussão também, quem entra no orçamento, quer dizer, o Congresso também tem a sua responsabilidade. Bom, Diego, fica aqui com a gente tem uma reportagem que foi feita sobre Brasília, estamos aqui em Brasília, estamos na capital federal, a Ariane Bittencourt fez uma reportagem que mostra aí uma pesquisa mostrando que a capital federal abriga multimilionários e ao mesmo tempo quase 50% de pessoas sem tratamento de esgoto nas áreas mais pobres. A gente falando tanto de orçamento, dos gastos públicos, para onde tem que ser direcionados os gastos públicos? Olha só, 50% das pessoas em Brasília sem esgoto nas áreas mais pobres do Distrito Federal. Vamos ouvir a reportagem da Ariane Bittencourt. O bairro do Lago Sul, no Distrito Federal, é onde moram algumas das pessoas mais ricas do Brasil. Políticos, empresários e personalidades ocupam belas mansões às margens do Lago Paranoá, com vistas privilegiadas e a cerca de 10 minutos do Palácio do Planalto. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, se fosse um município, esse seria o mais rico do país, com uma renda média que supera os R$23 mil. Por outro lado, moradores de cidades como Estrutural, Sol Nascente e Pôr do Sol, também aqui no DF, sofrem com a falta do mínimo. Contexto que foi reforçado por uma pesquisa do Observatório de Políticas Públicas do Distrito Federal, vinculado à Universidade de Brasília. Aqui a gente traz, mais um problema, que é o problema habitacional tão recorrente para a população, sobretudo de baixa renda no Distrito Federal. Então, nessas localidades de mais baixa renda, a gente tem umas precariedades no ambiente. Por outro lado, nas áreas mais nobres, a gente tem a Cidade Parque. Você ouviu a pesquisadora Ana Maria Nogales, uma das responsáveis pelo estudo. Segundo o levantamento, cerca de metade dos moradores das regiões de mais baixa renda do DF relatam problemas com esgoto a céu aberto. Entre aqueles que residem em locais de renda mais alta, a proporção desse tipo de problema cai drasticamente, para 26%. Problemas com lixo na rua, alagamentos e barulho excessivo também são mais comuns nas regiões mais pobres, sobretudo naquelas onde há residências de programas habitacionais do governo ou onde não há regularização. Outra questão que foi colocada pelos nossos entrevistados foi a questão da segurança. Muita gente sai para trabalhar muito cedo pela manhã e tem medo de chegar até o ponto de ônibus, porque pode ser assaltado nesse trajeto, porque vai caminhando, entre a residência e o ponto de ônibus nessas áreas de mais baixa renda. Outro ponto que chama a atenção indica que mais da metade dos entrevistados que vivem em locais mais ricos disseram que o ambiente perto de casa é bom ou ótimo. Já para a população mais vulnerável, essa percepção cai para 30%. Qualidade do ambiente, a gente está vendo agora com a emergência climática, e isso vai ser importantíssimo, porque nós vamos ter problemas de seca, tem poeira, então nós vamos ter que cuidar disso, e com poeira ou com mais chuvas, a gente tem proliferação de mosquito e muitas doenças. Nós vimos, recentemente a pandemia, e podemos esperar outras doenças infecciosas transmitidas por mosquitos, doenças respiratórias por causa da poeira ou do ar poluído, como acontece agora, por exemplo, no Amazonas, sobretudo em Manaus. Então a gente tem que cuidar do ambiente. De Brasília, Ariane Bittencourt. São os contrastes, Diego, que a gente enfrenta no Brasil, É isso, Mauro, e por isso que recentemente uma declaração do ministro da Casa Civil, Rui Costa, gerou tanta polêmica, sobretudo aqui em Brasília, quando ele voltou a apelidar Brasília, de um apelido que não é novo, mas de Ilha da Fantasia, tratando Brasília de maneira pejorativa, como se fosse uma cidade muito peculiar, e é peculiar.
Agora, cabe a esses políticos dar uma olhadinha não muito longe, é o que a Ariane disse, a gente está falando de coisa a 10 minutos do Palácio do Planalto, essa situação toda de falta de saneamento básico na capital do país é um contraste muito grande, é uma desigualdade muito grande, não dá para olhar Brasília somente com esse olhar do centro do poder, Mauro. E aí, a gente tem cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil sem tratamento de esgoto, né? Para uma população de um pouquinho mais de 200 milhões, ou seja, praticamente a metade da população não tem ali o esgoto chegando até a sua casa, a sua moradia. E se não tem esgoto pertinho de onde os caras trabalham e tomam as decisões, quiçá nos grotões do país. Exatamente, ou seja, precisa sair um pouco dos gabinetes e conhecer um pouco melhor a realidade, e isso, como a gente vinha falando, tem muito a ver com essa questão do gasto do dinheiro público, do dinheiro que é nosso, né? O dinheiro dos nossos impostos. É preciso haver prioridades, o dinheiro não é infinito, então precisa ter prioridade. E na escolha das prioridades é preciso pensar nessa população que está precisando de condições mais dignas de vida. São 7h25, Ana Pellicer. Pois é, bora mudar de assunto? Bora! Olha só, hein? A jabuticaba, originária da região da Mata Atlântica, conquistou reconhecimento internacional. A fruta brasileira foi eleita a segunda melhor fruta do planeta em ranking do site Tate Atlas. E apesar da avaliação alta, a jabuticaba não foi capaz não de superar o mangostim de origem asiática. Já experimentou o mangostim, Mauro? Acho que não, você já, Diego? Também não, Diego. não. Também não, também não. E olha, não, outras... vou até dar um Google aqui para ver a imagem disso. Pois é, fiquei interessada também em saber pelo menos como que é a aparência, né? E olha, outras frutas do Brasil também figuram no ranking. O açaí ficou entre os top 10 e o guaraná de origem amazônica conquistou a posição 41 na lista. E ó, mais detalhes, tem uma matéria super interessante, super legal no nosso site, no novabrasilfm.com.br. Jabuticaba, teu olhar noturno, né? Cantado aí pelo Alceu Valença. Na política tem muitas jabuticabas também, viu, mano? Essa é uma fruta muito apreciada no Congresso Nacional. Aqui em Brasília tem bastante. Mas jabuticaba é uma delícia mesmo. Agora, eu sempre fico meio assim, como é que será que esses rankings são feitos, né? Porque para ser um ranking mundial, a segunda melhor fruta do planeta, será que tanta gente assim conhece a jabuticaba, né? Como é que será que esses rankings são feitos? Mas jabuticaba é bom mesmo. Fico imaginando um japonês chupando uma jabuticaba, né? É uma delícia. É bom, mas é bom. É uma delícia. Eu tenho um pé de jabuticaba no vaso de casa, você acredita? Uma vez por ano dá umas jabuticabas bem docinhas, bem bom, bem bom. Olha que delícia. Leva pra rádio, viu, Ana? Logo tô em São Paulo outra vez. Tá, agora não tá na época, já foi, Mauro. Mas da próxima vez eu trago. Ana Pellicer, obrigado por hoje. Diego, valeu. Obrigado pela recepção aqui em Brasília. Bem-vindo, Mauro. Até amanhã. Amanhã estamos juntos aqui também.